Se tem algo que os Beatles eram bons e pouca gente fala, é o humor deles. Essa é uma característica que está presente em tudo da banda. Filmes, músicas e entrevistas. E é algo que perdura até na carreira solo dos membros. Nesse vídeo eu vou relembrar momentos engraçados da banda, falar do estilo de humor de cada um, das relações deles com humoristas da época e como, além da música, a comédia também ajudou a formar o som da banda. Então, se você gosta de Beatles, já se inscreve e já deixa o like. Bom, vocês vão perceber que isso é algo que vem desde antes da banda se formar. Quem conhece a história dos Beatles sabe da famosa audição na década, onde, levados pelo Brian Epstein, empresário da banda, eles foram negados, com o argumento de que grupos de guitarra estavam fora de moda. Inclusive, essa gravadora, depois de ter visto o sucesso ali dos Beatles, assinou com os Rolling Stones, né? Mas isso é outra história. Com esse fora, o Brian foi atrás de outras gravadoras, até que ele chegou na Parlophone, uma gravadora britânica, mas com raízes alemãs. Voltando um pouco no tempo, lá em 1950, o jovem produtor George Martin entrou na Parlophone para atuar com música clássica, mas também com discos de comédia. Sim, numa época que não tinha YouTube, os humoristas gravavam os discos mesmo, com piada, sketches e coisas do tipo. Entre os comediantes da época, a Parlophone tinha Flanders and Swan, Stanley Holloway, Peter Sellers. Guarda esse nome porque eu vou falar dele mais pra frente. Também tem vários relatos dos shows dos Beatles antes deles encontrarem o Brian Epstein. O pessoal fala que eles eram muito engraçados no palco, faziam brincadeiras uns com os outros, e isso fazia a plateia gostar bastante deles, né? Que além de talento, eles também eram engraçados. Inclusive, acho que isso foi até algo que o Brian deu uma cortada na banda depois que ele começou a empresariá-los. Porque ele queria muito vender a imagem de que eles eram bons moços e coisas do tipo. E se você pensar, o próprio nome da banda já é uma piada, né? Um trocadilho. Porque Beatles em inglês é besouro e se escreve com 2 Es. Só que o nome da banda é com A, como se fosse beat, de batida. Então só pelo nome já dá pra ver que eles gostavam de fazer essas brincadeiras. Mais pra frente, nos filmes deles, né, isso ficou muito claro. Apesar de não ter sido a banda que escreveu o roteiro, eles atuavam bem até e sabiam contar piadas e levar a história de um jeito leve. O roteiro dava muita liberdade pra ter improviso nas cenas e isso acabou rendendo cenas clássicas pra quem é fã de Beatles, como na Hard Day's Night, onde tem essas entrevistas. What would you call that hairstyle you're wearing? Arthur. A cena do trem. Especially tomorrow in that television theatre. Because... Are you listening to me, Lennon? You're a swan. And don't take that tone with me, young man. I fought the war for your sort. I bet you saw you won. I shall call the guard. Onde eles se dão muito bem e é de fato muito engraçado, porque o grande lance dos Beatles é que você olha os 4 e você vê que tem um grupo ali, é um só. Todos são um, bem clichê isso, né? Mas também tem uma questão que eles tinham humor muito inglês mesmo. No filme Help, segue a mesma linha. As atuações também são boas, só que tem um adendo. Naquela época, os Beatles já tinham fumado maconha pela primeira vez. Tanto que quando eles estão gravando na neve, eles mesmos falaram no Anthology que eles estavam bem chapados. E com certeza isso impacta, né, em como eles vão interpretar o personagem. Por mais que o personagem eram eles mesmos. E com o tempo, os Beatles pararam de só fazer música de amor e foram introduzindo ironia e sarcasmos nas letras. O John Lennon é o mais lembrado quando a gente fala de humor dos Beatles. Na capa de Sgt. Pepper's, a gente tem 2 comediantes. Só uma pequena correção, pessoal. Não são só esses 2 comediantes que aparecem na capa de Sgt. Pepper's. Na verdade, tem vários outros. Eu vou colocar o nome deles aqui. Lembrando que essa capa teve coautoria do Peter Blake. Então ele também escolheu algumas personalidades que aparecem ali. Mas claro, com o aval dos Beatles. Isso só confirma que os Beatles sempre tiveram muita admiração por essa arte que é a comédia. Na música I Am The Walrus, uma das melhores deles, o John escreveu a letra depois de descobrir que um professor estava estudando as letras das músicas dos Beatles no colégio. Então, entre muitas inspirações, o Lennon quis escrever coisas meio sem sentido ali, e deve ter se divertido pensando em como as pessoas iam interpretar aquilo. Outro exemplo é quando os Beatles se apresentam em frente à família real. E o John pede pro pessoal nos assentos mais baratos bater palma, e o resto, ou seja, o pessoal mais rico, balançar as suas joias. Eu nem acho isso tão engraçado, mas virou um clássico dos Beatles e pra quem é fã de Beatles sempre esse assunto vem à tona. Mas eu penso que deve ter sido muito conflitante na cabeça do John, né? Uns anos atrás eles estavam tocando em clubes em Hamburgo, lugares sujos, expostos a drogas, prostituição, bebida, enfim. E agora ele tinha que cantar na frente da rainha do país dele de terno. E eu acho que mais pro final da banda, o John ele foi ficando cada vez mais num ritmo foda-se. Você pega o começo de Two of Us. Citando Charles Hawtrey, um comediante inglês. E na música, né, Get Back, ele também solta umas piadinhas no começo. Rosetta. Sweet Loretta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying. E no final.
E isso é algo que ele levou pra vida inteira, né? Tem um vídeo do John Lennon, quando ele tá com a Yoko, andando no Central Park, aí chega um menininho pra ele e pergunta: quando que os Beatles vão voltar? Aí o John fala: amanhã. What's up, man? I can't believe I met you. I swear to God. When are the Beatles getting back together? Come on. You're full of it. When are you getting back together? I love your album. I like your Blue album. Na apresentação Rock and Roll Circles, que é dos Rolling Stones, ele também faz essa brincadeira de "And now you're hosting for the evening". E aí ele faz caretas e coisas do tipo. And now, your host for this evening, the Rolling Stones. Ele tinha esse lado bem de humor físico, às vezes, os Beatles no geral, mas ele tinha isso de ficar fazendo careta, ficar fazendo cara estranha, enfim. Tem uma gravação bem antiga dos Beatles, que acho que é na BBC, cada um tem que se apresentar e falar o instrumento que toca, né? E aí eles falam: I'm Ringo and I play the drums, I'm Paul and I play the bass. E aí na vez do John ele fala: I'm Ringo and I play the drums. I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Porque em inglês, play the fool significa me faço de bobo, ou sou feito de tolo, coisas do tipo. E ele também atua no filme How I Won the War, de 66. É um filme anti-guerra, meio comédia, e o John tá lá tendo esse papel mais engraçado, mais cômico. Inclusive, o diretor desse filme, acho que se chama Richard Lester, ele dirigiu filmes do Super-Homem, o 2 e o 3, que são filmes bem pastelão mesmo. O John é o membro dos Beatles que a gente mais tem registro dele, assim, sendo engraçado, muito provavelmente porque ele é o mais famoso, então tem muita coisa dele. Mas o Ringo também é icônico. O Ringo, ele foi foco de 3 filmes dos Beatles. Em A Hard Day's Night, a história gira em torno do Ringo e do avô fictício do Paul. E o enredo do filme é bem simples, é meio como se fosse um documentário falso da vida dos Beatles. Por algum motivo, por escolha dos roteiristas, tudo é em torno do Ringo. No Help é a mesma coisa. O pessoal tá atrás do anel do Ringo. Sem piadinhas, por favor. Então ele acaba entrando em várias situações ruins, estranhas. Um humor meio trapalhão mesmo, sabe? Humor físico, do cara cair, assim, essas coisas. E no Magical Mystery Tour, ele viaja com a tia dele. Dos 3 filmes, esse é o mais sem sentido, mais aleatório, foi tudo muito improvisado, sem roteiro definido, tanto que foi o mais criticado e teve exibição na TV cancelada. As músicas que o Ringo canta nos Beatles, elas também são meio engraçadas, meio infantil. Então você pega Octopus Garden, Yellow Submarine, que é outro filme, né, uma animação, Good Night, que parece uma música da Disney. Não é bem humor, né, mas enfim, tá sempre pra esse lado mais leve. 69, acho que por causa dessas atuações que o Ringo teve, ele aparece num filme junto com o Peter Sellers, lembra aquele comediante que eu comentei? Que se chama The Magic Christian. E no filme eles fazem pai e filho. Ele já apareceu em outros filmes, sempre fazendo um papel bem excêntrico. Também tem outro vídeo muito fofo do Ringo no documentário de Get Back, que ele tá brincando com a enteada do Paul. Além disso, ele foi muito importante para trazer esses trocadilhos pros Beatles, como A Hard Day's Night, 8 Days a Week, Tomorrow Never Knows. Frases que não fazem muito sentido, mas o John e o Paul ouviam ele falando isso e pensavam: pô, vou fazer uma música em volta dessa frase, né? E isso é algo que os Beatles faziam bastante. Eles pegavam falas de uma conversa, trecho de jornal e faziam uma música em volta daquilo. Então, como eu falei no começo, os Beatles sempre tinham essa atração por trocadilhos, seja o nome na banda ou títulos das músicas. O George de todos é talvez o que tem o humor mais ácido, às vezes apontado como o Beatle mais tímido. Eu acho que isso até fazia um pouco de sentido no começo, até por ele ser mais novo que os outros 3. Mas ele também era bem engraçado nas entrevistas, como aqui. What kind of girls do you prefer? My wife. Your wife. What kind of girl is she? She's a nice girl. What kind of girl do you like? John's wife. John's wife, Tony. E eu acho que ele também usava muito humor quando ele ficava bravo, às vezes como uma válvula de escape. Sabe quando você tá falando sério com alguém, aquela pessoa começa a te responder de um jeito irônico porque ela tá brava? Então, nas filmagens de Get Back, ele tem uma briga, digamos assim, com o Paul. E ele vira pro Paul e fala: cara, eu vou tocar o que você quiser, você que manda. Claro que é um cenário de tensão, mas ele sempre usava a ironia como uma saída. E isso contrasta um pouco com a imagem dele, né, de ser o Beatle mais sério, psicodélico, esotérico. Outro ponto engraçado foi quando ele lançou a música My Sweet Lord e foi processado por plágio. E perdeu, e cá entre nós, eu acho que ele plagiou. Mas sim, por causa desse problema judicial, ele fez a música This Song, que é basicamente uma letra muito irônica dele pedindo permissão pra fazer uma música. O clipe também é bem engraçado e tem membros do Monty Python. Por sinal, eram amigos do George. E em 1978, o ex-Beatle ajudou na produção do filme A Vida de Brian. O George pagou do próprio bolso $4 milhões pra eles ajudarem a finalizar a produção do filme. E depois o George até fundou com Dennis
James O'Brien a sua própria produtora, né, a Handmade Films, que lançou vários filmes nas décadas seguintes. Voltando um pouco pro começo, quando os Beatles estavam gravando Love Me Do com o George Martin, relatos de que depois da gravação, né, eles estavam ouvindo o que eles fizeram, né, a fita master. George Martin pergunta: e aí, tem algo que vocês não gostaram? E aí o Harrison responde: olha, pra começar, eu não gostei da sua gravata. Então isso ajudou bastante a quebrar o gelo no começo, já que era uma relação que estava se iniciando. Ele também escreveu a música Only Another Song. Em resumo na história, a Another Songs era a empresa que publicava as músicas dos Beatles. E o John e o Paul eram os principais acionistas da empresa, porque, obviamente, eles compunham grande parte do material, e o George e o Ringo tinham uma pequena parte. Mas mesmo quando a composição era do George, ele só recebia aquela pequena parte que era dele. E o Paul e o John recebiam muito, só que, né, aquela proporção. O George compunha muito pouco no começo, enfim. Mas a música é isso, vem dessa frustração, dessa ironia. Não importa o que eu toque, o que eu faça, porque é só uma música da Northern. E também tem um trocadilho com o fato de Liverpool, né, ser uma região no norte da Inglaterra, né? Então fica uma música da Northern, da empresa, e do norte da Inglaterra. E pra fechar a parte do George, eu vou deixar esse vídeo aqui, que pra mim é a prova que ele tinha humor muito rápido e muito irônico. Yoko sat in that very chair. Cara, o Paul McCartney é o mais complexo dos quatro pra mim. Porque eu acho que de todos eles, o Paul é o cara que mais gostava dessa vida de artista, digamos. E também isso corrobora com algumas coisas. O John se aposentou no meio dos anos 70 e infelizmente faleceu 5 anos depois. O George teve vários lançamentos nos anos 70, mas à medida que ele foi envelhecendo, ele foi deixando de fazer música, tendo lançamentos mais espaçados e tal. O Ringo teve um pouco mais de frequência e também é o único vivo ao lado do Paul. Mas o Paul lançava muito material, pelo menos a cada 2-3 anos era um disco novo. E por que eu tô falando isso? Porque na minha visão, o Paul, ele gostava muito desse negócio de ser famoso, ser um cara importante, digamos assim. Eu acho que ele ligava pra coisas que os outros três, ou pelo menos o John e o George não. Mas voltando, eu acho que assim, o humor do Paul é o humor mais bobo. Nos vídeos de Get Back, eu sei que é algo documental e eles sabiam que estavam sendo filmados. Tem várias cenas dele com comportamento engraçado, mas eu olho e falo, mano, eu acho meio bobo, sendo bem sincero. Apesar de que naquele cenário ele tava meio que tentando salvar a banda, que tava acabando na frente dele, né? Mas enfim. Mas o Paul, ele também tem coisas de humor nas músicas, né? Como Why Don't We Do It in the Road. Tem um teor meio sensual, meio irônico. E também músicas meio bobinhas, né? Como Obladi Oblada. Que apesar de o pessoal falar que, nossa, os outros três odiavam essa música, o Paul comenta que quem fez aquela intro de piano foi o John. And John comes in to the studio. He says, what are you doing? What's happening? What are we working on? I say, Obladi. He goes, oh, that one. He goes over to the piano. He goes, all right, what can you? And he goes, just like that. And we all fall in behind him and go. E também tem a Maxwell Silver Hammer. Essa aí, mano, eu acho essa meio bobinha, apesar de eu gostar dessa música. Então eu acho que o Paul tinha muito esse lado, né? Silent Love Songs, Silent Love Jokes. Mas assim, depois dos Beatles, ele participou de vários Saturday Night Lives lá nos Estados Unidos. E ele sempre faz dele mesmo, né? Mas ele atua bem. Eu sinto que ele foi se soltando cada vez mais ao longo dos anos. Eu não sei se ele tinha vergonha de falar coisas engraçadas no começo da banda, mas tem uma entrevista quando estão falando de Day Tripper ali, né? E perguntam sobre o que a música fala, que ele dá uma resposta meio atravessada, meio irônica. A lá George Harrison. In a recent article, Time Magazine put down pop music. And they referred to Day Tripper as being about a prostitute, and Norwegian Wood as being about a lesbian. Now, I just wanted to know what your intent was when you wrote it. We were just trying to write songs about prostitutes and lesbians, that's all. Então eu acho que ele é o cara que mais gostava de mídia, de TV, de estar na TV, de aparecer na TV. E recentemente ele lançou o último álbum dele, e ele foi em vários lugares, né, divulgar o disco e tal, e, cara, ele sempre é muito engraçado, muito irônico, e ele se sai bem nisso. Eu lembro que quando ele veio aqui em São Paulo, a última vez que eu fui ver ele, ou a penúltima que ele veio, mas enfim, a última vez que eu vi ele tava no palco e falou, o pai tá on. Mas é isso, com certeza o humor fez muito parte da vida e influenciou muito os Beatles. É uma das características mais importantes e mais subestimadas da banda. Mas comenta aí, qual Beatle você acha mais engraçado? E não se esquece, se inscreve e dá o like.